Como abordar as produtoras? O que não fazer em uma abordagem? Como mandar um e-mail incrível, né? E aumentar as suas chances de ter uma resposta. Oi, eu sou Carol Santoyan e quem vai responder essas perguntas hoje aqui pra gente não sou eu, mas são meus convidados incríveis, maravilhosos, Jéssica Gonzato e Guilherme Zanella, né, os criadores, fundadores do Writers Room 51. E a gente bateu um longo papo sobre o mercado, né? Sobre contato, abordagens e rodadas de negócios e e-mails e o que não fazer. E eu acho que vocês vão gostar muito. Já preparem um caderno porque tem material incrível vindo aí. Então eu vou deixar vocês com o nosso papo. Gente, estamos aqui hoje com presença ilustre desses queridos Jéssica Gonzato e Guilherme Zanella, que vão dar uma aula assim pra gente sobre abordagens, assim, muitas das coisas que eu até passo e sei por conta deles. Conteúdo já terceirizado aí. Eles são fundadores, CEO do Writers Room 51, né? Esse espaço que é um núcleo, né? Teve o Lab agora, a iniciativa do Lab, e também é um espaço de divulgação, né? Do mercado de roteiro. Então, vocês também estão em contato com muitas pessoas, o que eu acho muito legal, assim, o trabalho que vocês fazem, que tem muito a ver com comunicação também, né? E queria dar um espacinho aqui para vocês se apresentarem, que vocês se apresentam melhor do que eu falando de vocês. Bom, a gente é do Writers Room 51, né? Como a Carol bem apresentou, a gente é um núcleo, mas uma página que faz entrevistas, textos, divulga materiais. É um portal de artigos. Agora a gente é bem ativo nas redes sociais também, como uma rede de apoio, assim, de networking. Então a gente está expandindo assim as nossas plataformas. Eu estou tentando cunhar essa frase, o roteirista em primeiro plano. Eu quero que pegue isso, eu quero que pegue e vire um bordão. Pegue essa aí, vamos tentar. Mas enfim, uma apresentação bem básica para a galera entender de onde a gente veio, né? Da onde a gente está na fila do pão, nessa longa fila do pão. Meu nome é Guilherme, a gente vem do Rio Grande do Sul, eu venho de Porto Alegre, sou formado em comunicação social e entrei no audiovisual através do documentário que eu gosto muito. Fiz um documentário que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é o Cidades Fantasmas, longa e série. E a partir daí também fiz alguns trabalhos de ficção. E hoje eu estou me desenvolvendo muito através do nosso núcleo. Estou me desenvolvendo muito como roteirista por conta do nosso núcleo, dos nossos encontros. E com os projetos próprios agora. Um longa de ficção em desenvolvimento e outras coisas aí. Estão seguindo o seu caminho. Faço parte do Projeto Paradiso também. Eu acho importante mencionar porque eu vou trazer alguns ensinamentos que eu peguei de lá. E é isso. Eu sou a Jéssica Gonzato, sou roteirista, diretora, trabalho no Writers Room ali com editorial, faço redação também. Me formei também na Unicinos, lá no Sul, né? Venho de Gramado, na verdade. Eu fiz um curta na faculdade chamado Coágulo, que meio que, assim, deu o tom do que eu quero seguir, assim. Então era um curta meio thriller, mistério, e tem esse lado mais dark, assim, que eu descobri que é o que eu mais gosto, então eu tenho bastante experiência com curta de gênero, assim, de terror. Venci o Prêmio Machado ano passado, da Dark Side, com um curta de terror que agora já virou longa também. E eu trabalho bastante nos projetos que a gente tem no núcleo. A gente tem uma série agora que está na Sentimental. E também trabalha muito, assim, na organização do núcleo também, do Lab 51, dos eventos que a gente faz. Então, enquanto isso, desenvolvendo os nossos projetos. E é isso, assim. E eu acho muito legal, assim, trazer vocês, porque tem muita gente que quer entrar no audiovisual e também não é, por exemplo, de São Paulo, não é aqui do Rio, mais São Paulo, né? São Paulo eu acho que é o foco. E eu acho que vocês têm uma história muito legal, eu espero que eu possa falar, que vocês foram para São Paulo e aí vocês entraram em contato com várias pessoas. Então, eu acho que vocês aí têm muita coisa para falar sobre isso, sobre abordagens. E eu já queria, assim, eu tô super aqui na posição também de aluna, assim, de vocês, porque eu vou anotar as dicas. Eu tô aqui para acolher as informações. Então, eu queria perguntar, assim, uma pergunta que eu recebo com recorrência. Carol, como que eu abordo, assim, eu não sou ninguém, como que eu abordo as produtoras? Eu tenho que esperar as rodadas? Tudo bem eu mandar um e-mail? Então, assim, eu acho que essa é a primeira pergunta que não quer calar, assim. Tem algumas formas que a gente testou, tem algumas formas que a gente ouviu falar de pessoas que já estão no mercado, né? Então, a gente meio que
une essas duas coisas, assim, a experiência e o que o mercado falou, que a gente ouviu, assim. E acho que a primeira coisa antes disso é importante separar o material que tu tem, assim, mesmo que tem que ter um currículo no sentido, assim, quem tu é, no sentido pelo menos de formação, alguma coisa assim, porque se a gente vai fazer esse contato, né, com a produtora, eu acho legal enviar pelo menos alguma coisa que mostre o que eu fiz, ou então o que eu gosto, né, as minhas habilidades ali, os meus cursos que têm a ver com a área. Então, acho que isso é o primeiro passo, assim, a gente se preparar, nós, com a gente mesmo. Assim. E lembrar que pessoas contratam pessoas. É muito fácil de esquecer isso, assim, e principalmente para a gente que trabalha escrevendo normalmente em telas, mandando e-mail em telas, a gente tem muitos filtros entre a gente e as pessoas que a gente quer contatar. Então, às vezes, a gente esquece que pessoas contratam pessoas. Parece simples, mas demora um pouco para a gente entender. Então, quando a gente é iniciante, a gente fica naquela ideia de eu não tenho nada para mostrar, eu não tenho nada que eu fiz, que eu possa agradar e tal. A gente não pensa muito na gente. A gente não pensa muito que, na verdade, a gente precisa ser visto mais de uma vez. Isso demonstra um interesse. E o que significa ser visto? Ser visto é tanto participar de rodadas, tanto participar de rodadas de negócio, tanto participar de eventos do mercado, quanto ter um Instagram onde a pessoa entende quem você é, através do teu Instagram, da tua conta profissional, do teu LinkedIn, se conectar com pessoas que você admira. Tudo isso faz parte do ser visto. E a gente tem que lembrar de uma coisa também, principalmente porque tem muita gente que está vindo agora, ou se formou na faculdade, ou é autodidata, ou da onde for, tem muita gente entrando agora no mercado. Então, talvez esse recado agora, nessa segunda parte, seja voltado para quem já estava tentando desde antes. O mercado audiovisual hoje é outro. O mercado audiovisual pré-2016, a gente viu aquele boom de pequenas e médias produtoras por conta da engrenagem do fundo setorial. E a lógica de mercado mudou. Antigamente, fazia muito sentido, por uma pontuação do fundo setorial, pela pontuação da Ancine, a gente querer muito mostrar trabalho, a gente querer muito desenvolver, fazer coproduções. Hoje em dia, a lógica mudou um pouco, a gente pode expandir esse assunto depois, mas a lógica é muito mais se mostrar como uma pessoa interessante e interessada, interessante no sentido como a Jéssica falou, eu tenho essas competências, essas habilidades, esses interesses, e se mostrar uma pessoa disposta a co-criar, disposta a entrar em salas, ou a sala de roteiro não é o único lugar que o roteirista se desenvolve, ou pode ser um analista de projetos, pode trabalhar no núcleo de desenvolvimento de alguma forma, pode trabalhar na produção. A Bia Crespo, por exemplo, ela começou na produção e ela conseguiu ir para o roteiro, porque ela já estava na produção, já focada em desenvolvimento. Tem vários caminhos e todos eles, para mim, envolvem pessoas conhecendo pessoas. E assim, isso era uma coisa que necessariamente eu não tinha pensado no sentido que hoje eu penso, assim, quando eu cheguei aqui. A gente chegou aqui faz uns 3 anos, né? Foi 2018. E aí eu não tinha necessariamente pensado, tá, que tipo de roteirista eu sou, que tipo de coisas que eu quero explorar, que tipo de trabalho, enfim, que eu acho que eu faço melhor. Eu não tinha necessariamente pensado nesse tipo de coisa. Eu tinha mais pensado, o que eu fiz que eu posso provar, que nem o Gui falou, assim, qual material e tal. É legal ter um material, mas eu acho que realmente a gente precisa sentar com a gente mesmo e pensar, não, que tipo de carreira, assim, que tipo de processos que eu posso integrar, pelo que as pessoas podem me conhecer. Por exemplo, eu gosto de gênero, ou eu gosto de coisa mais comercial, ou não, eu sou uma pessoa mais de série, muito série. Então, é legal a gente ter esse momento com a gente, porque a gente vai saber se vender como profissional, né? Então, na época eu estava muito preocupada, assim, vou colocar o quê no meu currículo? Vou colocar que eu fiz um vídeo lá, vou colocar que eu... Tudo bem, é legal, né? Mas eu acho importante isso que a gente falou, assim, como pessoa, como profissional. Até porque eu também tô chegando um pouco, eu tô mesclando um pouco a ordem, mas assim, só para já pontuar que teve um trabalho que eu fui convidada por um interesse meu, assim. Tudo bem que eu já tô um pouco mais no mercado do que antes, mas assim, já é uma coisa que eu externalizei, e aí foi por isso também que me chamaram, assim, porque bateu com a pessoa, bateu com o que precisava. Então, essa parte, né, de conhecer o nosso trabalho, conhecer onde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer, é muito importante, primeiramente. Assim. Total, e as demandas que a gente recebe, elas são muito específicas. A gente precisa de alguém que seja especialista em pós-apocalíptico.
um projeto, coisas que são imprevisíveis, né? Um projeto que estava lá parado antes da pandemia, voltou e agora já não tem mais aquele roteirista, precisa de alguém. E como é que tu vai prever isso? Eu sinto que também o movimento de tentar prever a onda sempre vai morrer na praia, né? Porque a gente nunca vai conseguir prever a onda certa. Então, seja você mesmo, desenvolva os seus interesses que já existem. Eu nunca fui contratado por causa de CV, embora eu mande muito, demais, e eu já recebi trabalho por coisas que eu fiz, que alguém viu, ou por pessoas que gostaram de mim e me indicaram. E aí eu tive que provar depois. Isso é muito doido, assim, isso só prova que o Teodoro Popovic, ele fala isso quando a gente... Não sei se foi na entrevista ou foi numa conversa nossa, mas ele fala assim, olha, conversar com as pessoas é legal, mas ver o que elas desenvolveram, mesmo que seja ler um sample, é insubstituível. Por isso que, assim, a gente não precisa ter medo, assim, né, de ter nossos interesses e de falar realmente sobre a gente, quando a gente for chegar nesse ponto de conversar, assim, porque, afinal, existem também outras maneiras de entrar, não só na sala de puteiro, como no projeto. A gente pode entrar como pesquisador, a gente pode entrar, né, como... sei lá, um consultor muito específico, assim, vai que a gente já tem uma formação prévia, isso é muito legal, assim, também é uma forma de entrar, também é uma forma de oferecer serviço, assim, olha, posso ajudar com esse universo aqui e tal, então é muito importante a gente, né, não ter medo, assim, dos nossos interesses e desenvolver eles como uma ferramenta mesmo, assim, o que a gente gosta, que a gente pode usar. E esses dias, inclusive, né, um conhecido nosso de uma produtora pediu indicações roteiristas com background de história e eu lembrei da Carol Santiago. Ele mesmo lembrou da Carol Santiago. Pode vir. Tô aqui, gente, tô aberta para jogo. Não, mas isso é muito bom mesmo, assim, comunicar o que a gente sabe, né? Por exemplo, se eu nunca tivesse falado, olha, gente, eu sou roteirista, mas eu também sou historiadora, né? Talvez nunca tivessem me indicado. Então, eu acho isso bem importante, falar sobre a gente, sobre os nossos gostos e tudo mais. Mas, então, vocês, beleza, rodada de negócios, show. E-mails também. E-mails são válidos. A gente tem aí uma narrativa bem legal, aí, uma experiência que a gente teve com e-mails, que foi, de fato, assim, a gente veio para São Paulo com o plano de vamos trabalhar nesse mercado, vamos entrar nesse mercado audiovisual aí. Como que a gente vai fazer? O Gui já conhecia umas pessoas aqui, né? A gente já tinha, assim, vários planos, assim, que a gente queria, mas a gente não necessariamente veio aqui com um emprego, assim, tipo, né? Então, aí a gente se mudou aqui para o apartamento. No dia seguinte, a gente já encontrou um Starbucks aqui, chegou lá com os nossos notebooks. A gente não tinha internet em casa. Não tinha internet em casa e foi pesquisar produtoras, né? Todas. A gente fez uma pesquisa, a gente colocou o e-mail delas, assim, num arquivo, assim, com 250 e-mails de 250 produtoras, não só daqui, né, também do Rio e tal, porque a gente estava super aberto, assim, a qualquer coisa, assim, que a gente encontrasse nesse meio. E aí a gente foi um por um, assim, vendo, conhecendo também, não é qualquer, né, produtora enviar qualquer coisa, assim, a gente foi um por um estudando, olha, tem a ver, não tem a ver, o que a gente acha que a gente pode oferecer aqui, e aí a gente foi fazendo os nossos e-mails, assim. Exatamente, foram 200 e poucos e-mails, acho que a gente recebeu 3, 4 respostas. Aí de uma veio algumas coisas de publicidade até, fiz uns freelas. Eu lembro a Laura Barzotto era uma delas. A Laura veio através do e-mail. A Brolhos Filmes, a nossa... Ela era da Brolhos. Então vocês conheceram a Laura por e-mail? A gente mandou assim, chegamos aqui em São Paulo, o Gui mandou a experiência que ele tinha, eu mandei a experiência que a gente tinha brevemente, sim. Queremos falar sobre os nossos projetos e também, né, entrar em projetos. Estamos à disposição, queremos trabalhar com isso, segue o nosso CV. Nosso currículo. E ela marcou reuniões com a gente conheceu todo mundo. A Laura foi especificamente por um projeto olha a loucura, assim, eles estavam... A Brolhos, na época, investia muito em filmes estrangeiros, que geralmente tinha algum brasileiro envolvido. Então, eles investiram, o André, que é o dono da produtora, investiu no Call Me By Your Name, no Party Cakes, e aí eles queriam investir em filmes brasileiros, né? Eles queriam produzir filmes brasileiros. E aí, deu a calhar que a gente enviou, e entre os CVs, ela viu que tinha um projeto longa-metragem que parecia ser que já tinha passado no Novas Histórias, e que parecia ser muito simples a trama, eles estavam procurando justamente algo nesse perfil. E aí, dessa reunião, rolou uma conversa, uma amizade e vários trabalhos para Brolhos. Vários trabalhos. Entre nós dois. Deu match mesmo.
match, assim. Aí, depois eu consegui também apresentar um curta-metragem que o pessoal curtiu lá, assim, mas foi depois que a gente começou a conversar como profissional, assim, aí então eu posso fazer também, a gente fez vários roteiros de institucional e tal, mas eu também tenho os meus, aí o pessoal gostou, e aí a gente agora tá meio que no processo, assim, de apoio desse curta. Só veio a pandemia, né, senão... eles estão apoiando com locação, eles estão apoiando com equipamento. Então, deu bem certo. Muito legal. Trabalhando com desenvolvimento em projetos de ficção lá dentro também, outros, e deu bem certo. Deu bem certo, assim, mas assim, também não dá para postar só, né, na lista de e-mails, que nem a gente falou, a gente mandou 200 e poucos e-mails, recebeu 3 ou 4, assim, e então a nossa outra estratégia, de fato, foi mapear as rodadas de negócios, laboratórios, tudo que a gente pudesse, assim, fazer networking e tal. Mas a gente também pensou muito em mostrar o nosso trabalho através de um portfólio online, porque hoje em dia tudo é online. E aí a gente construiu o Writers Room 5.1, daí foi muito por causa dessa vontade também de entrar no mercado. Também porque eu sempre gostei muito de escrever artigo, o Gui também tem muita experiência com entrevista, a gente sempre curtiu isso, assim, então uniu essas duas coisas, né? A gente pensou, não, vamos fazer um portal online, um perfil online que mostre, tem os nossos projetos ali, tem os nossos serviços, mas também a gente tem um espaço para escrever, para conhecer outras pessoas. Eu só queria voltar para o e-mail, porque a gente mencionou que hoje a gente não escreve da mesma forma o e-mail. Eu acho isso muito importante, eu acho que é a razão da gente ter recebido poucas respostas, na verdade. Isso é ótimo, gente, porque assim, me pergunto como que eu escrevo e-mail. Então, assim, também quero saber. Não é uma fórmula, mas é mais uma forma de apresentar. Porque isso também, claro, a gente vai adquirindo experiências, know-how a partir da tentativa e erro. Tem esse lado. Com certeza. Eu vou trazer algumas questões, como parte dos Talentos Paradisos, a gente tem alguns encontros, né, com profissionais do ramo, e eu vou dividir algumas questões que num desses encontros individuais com a Mari Brasil, para quem não conhece, ela é agente. Ela é produtora por muitos anos, e hoje ela é agente, agencia roteiristas, especificamente roteiristas. E numa desses encontros individuais, ela trouxe dicas maravilhosas, assim, de como se apresentar, e explicou o porquê que elas funcionam, né? Eu acho que é legal desse pequeno histórico. Como eu mencionei antes, a gente vive um outro lado do audiovisual, a gente não tem muitos mecanismos de incentivo, o que é horrível para as pequenas e médias produtoras, é muito difícil. A gente perdeu muita coisa, assim, o mercado que estava se descentralizando está meio que voltando para o Rio São Paulo, né? Mas, por outro lado, a gente tem várias plataformas que estão investindo pesado em conteúdo original no Brasil, e o Brasil é dos lugares que mais consome streaming no mundo, né? Isso é muito legal. Então, a gente tem que entender de onde que a gente está partindo no mercado. Tá, o mercado é streaming, e os streamings trabalham com grandes produtores. É aquela coisa da Netflix vai trabalhar com a produtora que se der errado, eles vão poder processar e conseguir o dinheiro de volta. Milhões. Quem que tem milhões? Quem tem milhões no banco? Algumas. A O2, a Gulani, enfim, não vamos citar todas, mas vocês entenderam o tamanho, né? Então tá, o mercado é esse, streaming com grandes produtoras, é muito difícil uma pequena média produtora pode até conseguir fazer um negócio com uma plataforma de streaming, mas muitas vezes vão chamar alguém maior, vão na hora de produzir, por isso que a Netflix tem 2 fases, né, de desenvolvimento, tem uma fase, depois tem o greenlight de fato, e às vezes eles mudam a produtora na segunda fase. Então a lógica do mercado é essa. Então, ao se apresentar, a gente tentava vender muito o que a gente fez e o que a gente queria fazer. A gente desenvolve projetos assim, a gente pensa em coisas assim. A gente estava se vendendo como autor. E essa era dos autores, ela vai voltar, mas vai voltar, mas ela existiu muito forte no momento em que o Fundo Setorial estava super ativo. O Fundo Setorial não morreu, ele está estagnado, ele pode voltar. Mas hoje em dia, a gente, principalmente se a gente for roteirista iniciante, a gente precisa saber como se apresentar de forma a integrar um time. É muito diferente. Se a nossa abordagem fosse outra, eu acho que a gente teria mais respostas. E eu andei testando essa abordagem e consegui respostas bem positivas e oportunidades interessantes aí. Então, hoje em dia, na hora de enviar o e-mail, a gente pontua muito mais o nosso interesse em integrar um time do que realmente apresentar nosso portfólio.
A gente, por exemplo, antigamente eu falava, eu fiz tal coisa, eu fiz esse documentário, eu fiz essa série para Box, eu fiz isso aqui. Isso não significa muito, ou pode significar para a pessoa que está recebendo e-mail para uma dessas grandes produtoras que, olha, nossa, é um autor, não sei se ele vai, a gente está precisando de um roteirista para o dia a dia. A mão de obra ali, ferramenta para escrever o roteiro, e é isso. Mão de obra, roteirista e assistente de roteiro, né? Hoje em dia, a nossa abordagem é mais... eu integrei salas de roteiro através do fundo setorial, tive experiências coletivas como núcleo criativo, através do fundo setorial, trabalhei em grupo, tenho experiências, mas eu gostaria de trabalhar numa sala, eu tenho essas aptidões, eu tenho essas habilidades, já legal ressaltar isso, sim, eu tenho esses interesses, e eu tenho como objetivo ter mais experiências de sala. Então, tu vai falar de uma experiência, no lugar de fazer uma lista de coisas que tu já fez, quem sabe ressaltar o ponto onde existiu um trabalho coletivo naquelas experiências. Eu fiz um filme pequeno, de baixo orçamento do fundo setorial. É uma sala. Tu fez uma sala, tu trabalhou com uma equipe, ou tu liderou uma equipe, se foi o roteirista-chefe daquele projeto. Isso aí é muito mais interessante para quem está a fim de contratar um roteirista do que, enfim... eu sou o autor tal, eu tenho esse estilo, eu fiz coisas como isso. Isso é um perfil que está muito mais ligado a festival, muito mais ligado ao cinema. Então, hoje é a mão de obra, gente. Quer entrar no mercado, se coloca disponível como mão de obra. É interessante saber o que a gente quer, o que a gente faz melhor para nós, assim, para nós mesmos, né, nos guiar, assim, isso é muito importante. Muita gente não sabe, e aí não sabe onde procurar também, por exemplo, produtores que têm tudo a ver, assim, com a nossa aptidão. É ali, então, né? Não que a gente só vai ir nessas, mas a gente teria mais chances de ir, né? Mas, de fato, a gente, hoje em dia, assim, de ontem para hoje, a gente virou ferramentas mesmo, assim. Isso não é necessariamente ruim, porque a gente vai conseguir trabalhos, assim, a gente tá lá. E lá, assim que a gente entra dentro, né, de uma sala, enfim, as portas se abrem, tanto dos outros trabalhos, dos próximos trabalhos, do conhecimento, então a gente vai adquirir, né, experiências, assim. Então, realmente, é muito mais a gente dizer que a gente está muito afim de entrar em qualquer processo colaborativo para fazer qualquer projeto legal, interessante que está rolando agora, do que dizer, olha, eu só faço isso, sim, e eu tenho esses projetos. Os nossos projetos a gente tem que desenvolver, a gente tem que apresentar em rodada e tal, mas é mais uma coisa para a gente ter quando pedirem, né? E samples dos nossos projetos é legal ter e tal, mas assim, é mais pra gente mesmo. Assim. A gente vai enviar o CV nesse e-mail, né? Então as pessoas vão ver que a gente tem experiência com outras coisas. O legal é frisar isso que o Gui trouxe, assim, da vontade de ter essas experiências. Não é a hora de vender projeto. Vender projeto numa rodada para se apresentar, beleza, assim, mas para mandar um e-mail, assim, para uma produtora, não é esse o momento. Estudar o perfil da produtora, que faz sentido com o teu. Tá em dúvida do que anexar? A Jéssica falou, vai mandar o CV, beleza. Mas também no final do e-mail se coloca à disposição diz os samples que tu tem. Olha, eu tenho samples de comédia, se vocês quiserem. É uma produtora focada nisso? Se coloca disponível para mandar samples. E sample é isso, gente. É uma cena, uma sequência curta, a melhor sequência daquele que dê para entender daquele roteiro, daquele piloto, daquele roteiro de longa. Mas se coloca à disposição, eu tenho esses samples de drama, eu tenho samples de comédia e investigação. Coloca mas não sai mandando. Só se as pessoas pedirem. Então, no e-mail, a gente se coloca como essa ferramenta, né? A gente coloca as experiências... Pode colocar no corpo do e-mail mesmo ou vocês deixam tudo para o CV, assim? Ou já explica um pouco quem vocês são, qual é a experiência? A linha de apresentação, né? Sou fulano e faço isso, roteiro, geralmente, ou roteiro e direção, roteiro e som, não sei. Roteiro e pesquisa também, uma coisa, né? Tudo que possa ajudar a gente a entrar nesse processo é legal, assim. E logo depois disso pontua algumas experiências, né? Que tenham a ver com aquela produtora, mas assim, pontua. O legal mas não no ponto de vista do nome, do título, no ponto de vista do tipo... Da experiência, né? Tive essa experiência, sim. Participei de salas. Às vezes não precisa nem botar quais, assim. Participei de salas nesse gênero, sei lá. Talvez o gênero e o formato, né? Assim, eu fiz isso. Por exemplo, eu fiz uma websérie agora. Eu poderia colocar, por exemplo, participei de uma websérie, mais do que a websérie e o nome e tal, mas é mais a experiência, né? O foco seria esse.
Eu tenho experiência com pesquisa audiovisual, tenho experiência com assistência de sala. Realmente, não precisa dizer, assim, só se for uma coisa fácil, rápida de pontuar, mas é mais legal pontuar o que foi mesmo, né? Porque é isso que interessa, assim, a pessoa pensa, essa pessoa já fez tal coisa, legal, porque eu tô precisando de uma pessoa assim. Não é necessariamente, essa pessoa foi a pessoa que visionária que fez, né? Tipo, não, é experiência. Isso só vai ser contra. Se sentirem que não, isso acontece muito também. Essa pessoa é muito autora. Não é o que a gente precisa agora. Porque a realidade é que se tu é uma pessoa, um roteirista iniciante, que tu tá indo contato através de e-mail, tu não é a primeira pessoa que as pessoas vão escolher para montar a sala. A sala já teve a produtora indicação. Já tem a indicação da produtora, já tem alguém que eles pagam salário que vai estar na sala, beleza. Aí tem a roteirista-chefe, vai indicar alguém que ela quer trabalhar porque ela já trabalha, talvez até 2 pessoas. Talvez a sala já esteja quase pronta. Isso aconteceu comigo, da sala tá pronta num projeto, uma pessoa teve que se ausentar, e aí me procuraram, e aí, enfim, eu tava ali, tipo, tentando a última vaguinha da última vaguinha. Então, assim, normalmente tu tá tentando preencher essa última vaga. Tu tá tentando realisticamente, até chegar num ponto que tu começa a entrar na roda das indicações, porque pessoas e pessoas, né, é isso que a gente falou. Então, lembrar que, por que a pessoa vai se clicar no teu CV? Pela forma como tu se apresentou. E como tu é a última pessoa nessa lista, já que estão procurando no e-mail para integrar essa sala, tu tem que chamar atenção pela sua disponibilidade para ser alguém que trabalha de forma colaborativa, que já tem alguma experiência. Por isso que é legal falar da experiência em sala ou experiência em trabalhos coletivos, porque isso também é uma pergunta imediata. Assim, nas indicações, nos processos que eu já participei, a primeira pergunta é: mas tu tem experiência de sala? E se tu só fez coisas no fundo setorial, ou tu só fez coisas na faculdade, ou se tu só fez coisas independentes, tu tem experiências de trabalho coletivo, sim. Tu pode se apresentar essas experiências mesmo de faculdade, de projetos experimentais, independentes, tu pode apresentar de uma maneira que ressalte o coletivo. Eu fiz uma sala com os meus amigos aqui, eu trabalhei coletivamente no documentário que a gente lançou aqui. Isso que vai interessar, essa pessoa sabe trabalhar coletivamente, porque a roteirista-chefe vai ser a pessoa contratada, geralmente pela experiência, pelo estilo e por algo que ela já fez. As pessoas que ela vai indicar vai ser porque ela já trabalhou, conhece o estilo, sabe se dá bem. Normalmente, assistente de roteiro ou vem por indicação, ou é alguém que já está na produtora recebendo salário. Então, tu tem uma vaga normalmente. Então, tu tem que ser, essa pessoa é mão de obra para a gente tocar aqui e ela tem alguma experiência colaborativa. É essa lógica então, por trás do e-mail. Por trás do e-mail. Aí é legal a gente separar o que a gente tinha dito antes, que é de conhecer o seu perfil, como interesse e tal. Porque aí isso é legal a gente apresentar quando a gente está fazendo uma networking com as pessoas. Então, são 2 momentos diferentes. A gente está no e-mail, frio ali, né? Primeiro contato, de não se conhece. Aí depois, ou em outra plataforma que a gente está vendo a pessoa, a gente está se comunicando com a pessoa, aí é importante não esquecer do que a gente falou, de fato, o foco ainda é essa mão de obra, mas aí é importante a gente também pincelar interesses, também pincelar outras experiências que talvez possam agregar e tal. Aí sim é mais importante ser até quem a gente... para a pessoa lembrar, né? Tipo, a Jéssica, aquela que curte um true crime, um suspense, um terror, a pessoa vai te conectar a esse nicho, digamos assim, né? A esse gênero. Então, já vai associar você a isso, assim. Então, pode ser que numa oportunidade ela lembre da Jéssica. Eu sempre falo, assim, que a internet, ela é muito boa, assim, né? Porque antes a gente tinha essa coisa de, vamos marcar, tomar um café. E agora as coisas ficaram um pouco mais rápidas. Eu acho que, assim, eu gosto dessa ideia que vocês falaram desses 2 momentos. Eu acho que quando você tem uma presença online, não é obrigatório, obviamente, mas ajuda muito, né? Eu acredito que isso ajudou muito vocês, assim, também nesse período que vocês estavam se adaptando em São Paulo. Vocês falaram do portfólio, o CV, o portfólio online, eu acho que isso também faz toda a diferença. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um site para mim, assim, eu já consegui trabalho só porque a pessoa me achou com crédito porque eu tinha um site, sabe? Então é muito doido, assim, você realmente se profissionalizar, assim, organizar, né? Colocar ali, se apresentar, então eu acho isso muito legal. Então vocês acham que tudo bem colocar o CV lá diretão no e-mail, assim, que manda friaço, né? Assim, tipo, no primeiro contato. Olha, que existe uma polêmica.
Depende, acho que depende. Não precisa ser aquele CV completo com Pode ser um link, por exemplo. Se você quiser olhar aqui. Acho isso bem legal. Por exemplo, LinkedIn é uma coisa é que ótimo, as pessoas usam muito. Eu ia perguntar sobre isso. Eu sou péssima no LinkedIn, gente. Então, assim, vocês acham que existe... A vida tá ali no LinkedIn, né? É importante prestar atenção. Existe real, assim, oficial. LinkedIn a gente... É muito importante justamente isso também, Carol, que tu comentou de um link rápido, que também não precisa anexar nada, se a pessoa quiser, ela clica, e aí tá tudo ali separadinho e tal. Então, para isso, assim, em questão de praticidade, é muito bom, assim, já é para isso, né? Em questão de visibilidade também é legal, porque o algoritmo do LinkedIn, ele é muito estranho, assim, ele não é linear, né? E ele aparece para muitas pessoas além das pessoas que a gente tem. Então, isso também é legal. Alguém da minha rede deu like, mas as pessoas da rede dessa pessoa vão ver também. É verdade. Então, é uma coisa que difunde muito rápido, né? Não é que nem o Twitter, que a gente tem que seguir a pessoa, o Instagram. Então, o algoritmo também já trabalha para divulgar os teus posts, as tuas questões, né? LinkedIn tem outro plus aí. Tem oportunidades que me chamaram, que eu não passei, mas as produtoras já me adicionaram no LinkedIn antes de eu receber a notícia, então já tenho as pessoas ali. Mas o CV, eu vou ser bem sincero, ultimamente eu andei conseguindo... Eu ando recebendo alguns convites, algumas coisas dão bom, outras não. A porcentagem normalmente vai mais pro lado do não, e é normal. O que a gente consegue, a gente vai lá, batalha e comemora, mas a maioria não. Mas o que acontece? Normalmente, hoje em dia, eu envio e-mail sem o CV ou contato, dependendo do grau de intimidade com a pessoa que eu tô falando. Assim, tem gente que eu... Tipo, o Michel Carvalho, eu já cansei de dizer assim, nossa, me diga pra isso aí e tal. Já mandava pelo WhatsApp, porque a gente se conhece, a gente é amigo. Mas por e-mail, eu ando não mandando CV, eu ando mandando CV só para essa segunda etapa, quando vem uma produtora falar comigo. E aí sim, assim, a gente está te considerando para essa sala aqui e tal, queria te conhecer melhor. Aí eu vou mandar o CV. Para roteirista-chefe, para roteirista que já está na sala, para indicação, eu ainda não mando, só quando me pedem. Uma coisa legal que eu andei tendo esse processo de... Fui indicada por um produtor, dentro da produtora e tal, e ele me pediu o CV, mas outra coisa que viaja bem, vamos dizer assim, é a mini bio, a nossa mini bio profissional, que é literalmente, né, uma apresentação, não vou dizer assim destaque de carreira, porque não precisa nomear, passei nesse festival, passei nisso, não precisa necessariamente, né, mas assim, uma mini pincelada nas suas experiências gerais, assim, talvez, sei lá, se a pessoa escreveu um longa e passou, não sei onde, talvez seja legal mencionar, mas assim, mini bio, né, eu acho que se a pessoa, enfim, é muito iniciante, talvez, isso seja legal, assim, uma mini apresentação, né? Não precisa mandar o CV de primeira, assim, alguma coisa assim. Mas eu também acho que menos é mais. Se a pessoa for muito iniciante, eu acho que tem dois termos, tem duas frases interessantes, que é se colocar como assistente de roteiro, gostaria de aprender, ou acompanhar processos de desenvolvimento, porque aí já abre uma outra porta que as pessoas normalmente esquecem. É muito fácil a galera se vender como roteirista ou vender os seus roteiros, e as pessoas esquecem muito que existe todo um departamento de desenvolvimento. De repente, tu não é roteirista de um negócio lá dentro, mas tu vira assistente de alguém, de algum parcerista, tu vira assistente de desenvolvimento, assistente de uma produtora de desenvolvimento, tu começa a ler projetos, tem várias portas possíveis. Várias portas. Por isso que é legal também, quando eu comentei do perfil online, do site que a gente fez e tal, por isso que a gente imediatamente construiu um núcleo criativo também. Porque não é uma sala de roteiro, mas é um processo de desenvolvimento. Colaborativo. Então, é quase a mesma coisa que acontece dentro, né, dessas produtoras, assim, salvo as suas diferenças entre si, mas assim, é um núcleo de desenvolvimento. Então, se a pessoa se juntou ali com uma galera ou participou de um desses núcleos que já existem, né? Tem o Peripécia, tem o Marieta, tem o nosso também, outros núcleos, assim, é legal comentar isso justamente por isso, porque, de fato, existe esse mesmo processo lá dentro. E aí a pessoa que passou por isso já é um diferencial, né? Isso sim, a gente já negociou projetos por causa disso. Em rodadas de negócio, foi uma estratégia que a gente fez, a gente criou o núcleo e várias pessoas do núcleo participaram de rodadas. Então a gente chegava para fazer uma reunião e algum player dizia assim, nossa, eu passei o dia ouvindo
o núcleo O de nome vocês. de vocês, que muita gente veio aqui. Maravilhoso. Menciona todo Ano que mundo. vem, quero mencionar também, porque eu tô com um projeto no núcleo, a gente ainda não botou em rodada, mas ano que vem vai ter mais aí, Writers Room. Ótimo. Não, e a gente também dá uma assessora, a gente faz, a gente mandou tudo, a gente fez apresentações em mini bíblias, a gente fez tudo na mesma linguagem e tal. Então, enfim, então ajudou e já teve rodada de negócio que a gente veio com um projeto, a gente se apresentou com o núcleo e a produtora quis ver as outras coisas. Vocês são núcleo, então vocês têm mais coisas. E a gente já fez negócio assim, a gente tem projetos a gente opcionou projetos em produtoras por causa disso. Essa dica do núcleo, assim, ela vai também no sentido narrativo e de formação, porque de fato a gente aprende, todo mundo que faz parte do núcleo aprende com os outros, a gente tem contato, né, com projetos, visões diferentes, mas é muito estratégico, assim, em termos de mercado, porque isso é um grupo de pessoas que quer chegar no mesmo lugar, então a gente elabora material junto, minha sinopse lê aqui, minha bíblia lê aqui, vamos lá, vamos colocar nesse laboratório, vamos colocar nessa rodada, então é um grupo de apoio à nossa carreira também, né? Então é tudo isso. E um grupo onde recentemente uma ex-integrante do núcleo está trabalhando como produtora de desenvolvimento em uma produtora bem bacana e já abriu essa porta aí. Eu sei que vocês trabalham, então assim, todo mundo individualmente tem sua carreira. E as pessoas vão se ajudar no fim das contas. Eu ia perguntar só de curiosidade mesmo aqui, de Fifi, para saber se vocês um dia vão participar do outro lado da rodada, como núcleo, igual Peripécia. Eu não sei, será? Então, a gente que eu fico super imaginando, assim, Writers Room como player, sabe? Olha, eu fico... Porque tem uma diferença... não sei. Porque tem uma diferença, né, de plano de negócio deles. A gente já fez um pouquinho parecido, não foi literalmente nas rodadas assim, mas a gente já fez um processo de seleção, porque a gente começou muito com os nossos projetos e os nossos conhecidos, né? Então a gente começou a primeira edição do núcleo, vamos dizer assim, a gente passou um tempo desenvolvendo os nossos projetos, que é muito importante, né? Hoje a gente tem uma carteira de projetos mais forte por causa disso, com, enfim, as pessoas que a gente conhecia, que também estavam organizando e tal. E aí a gente começou a perceber que, a gente já tem bem desenvolvidos os nossos projetos, a gente quer outros e a gente não escreve todo tipo de coisa, né? Uhum. E a gente pensou, não, vamos buscar outras pessoas. Então a gente teve alguns processos, assim, a galera que participou do desafio das 5 páginas que a gente fez em parceria com a Carol, que foi o desafio, né, que a gente se conheceu e mais, assim, a gente virou amigo. Então a gente já captou alguns projetos ali. Aí agora a gente fez os Labs 5.1 com a TDC Conteúdo, que tem uma questão de seleção. A gente também já fez, né, o núcleo a partir daí. Então a gente tem esse lado, assim, de selecionar outras pessoas. Mas aí tem essa diferença, né? Tem uma diferença de plano de negócio, assim. A gente ainda não sabe porque tanto a Peripécia quanto a TDC, quanto, sei lá, a do Rafael Leal também, a Dédalo, tem outras também, mas são todas produtoras de desenvolvimento. A Peripécia ainda se coloca como núcleo, mas o plano de negócios deles não é o mesmo. Eu já falei com a galera sobre isso lá. Eles realmente agenciam projetos e se pegam uma porcentagem, eles se colocam, fazem um processo de desenvolvimento, apresentam para players e fecham o negócio. O nosso plano de negócios hoje é ser um núcleo e um meio campo com essas pessoas. Por isso que a gente faz um passo um pouquinho anterior ainda. E a gente tem planos de fazer uma residência também, com uma pessoa próxima aí que já trouxe um plano. Mas a gente está... a gente está torcendo muito, né? A gente está super nesse momento, assim, um pouco antes. Por isso que a Bia, que ela já é uma produtora de desenvolvimento e já agencia projetos, por isso que a gente fez o Lab com ela. Porque a gente faz a curadoria, a gente faz toda a parte organizacional, a gente faz o acompanhamento, o suporte, o apoio, mas a gente ainda não faz contratos, a gente ainda não faz, a gente não agencia projetos, a gente não tem um contrato, um negócio, assim, a gente já tá, nesse sentido, a gente está mais próximo do Marieta, que é um grupo de desenvolvimento coletivo. A diferença é que o Marieta, eu acho que tu se inscreve, né? Tu paga uma inscrição e participa, a gente ainda seleciona os projetos, as pessoas, principalmente, e a gente ainda está muito no fortalecimento da narrativa, do roteiro.
a gente está estudando e está analisando as possibilidades disso se transformar. Mas, por enquanto, a gente está muito mais numa incubadora do que numa produtora de desenvolvimento. Porque, assim, não é necessariamente um caminho natural e obrigatório, vamos dizer assim. Tem tipos e tipos, né, de núcleo. A gente começou escolhendo focar na narrativa mesmo e tal. Então, tem núcleos que já se formaram com pessoas que já estão no mercado, que quiseram partir para a produção, ou enfim, sabe? São perfis diferentes. Então, a gente ainda está nesse perfil que é muito narrativo. A gente analisa, a Carol bem sabe, né, Carol? A gente analisa o arco, o personagem, qual é a tônica. É um sonho. É um sonho. Para o roteirista que não tem ninguém, assim, que fica perdido, é um sonho estar no núcleo de vocês, de verdade, assim. Melhor presente de 2021 vai ter sido semifinalista do Live. Claro que eu queria ter sido finalista também, mas, assim, o núcleo foi, assim, um sonho de verdade, porque o trabalho que vocês fazem é muito... assim, eu entrei com uma sinopse e eu tô saindo com um projeto incrível, sabe? Assim, grandioso, tem argumento. Então, isso é muito... Assim, o trabalho de vocês é fabuloso. Eu aprendi muito. Eu sinto que engrandeceu muito, assim, o meu projeto e a mim como roteirista também. E aí, eu queria até puxar esse gancho, porque vocês conhecem tanta gente, vocês conhecem tantos projetos, sempre estão sabendo o que está surgindo. Vocês conseguem, assim, não sei, mas traçar um pouco do perfil? Porque muita gente pergunta, Carol, será que tem chance de X ter mercado? O que o mercado está querendo? O que ele está produzindo? Vocês conseguem, assim, definir o que vocês mais escutam de demanda? Hoje eu acho mais complexo de responder, assim. Mas tem umas tendências, tem umas demandas, só que, assim, o que eu percebi é que é muito rápido que passa. Hoje é uma coisa, aí amanhã aquela coisa já... Hoje é in, amanhã é out. Brincando, assim. Mas hoje, do nada, surgiu uma super demanda por isso, e aí semana que vem a gente já... Não é tanto. Isso tem a ver com o que é o mercado. O que é o mercado? Porque às vezes a gente entende que o mercado como o mercado. Parece que é uma bola laranja que plana. Mas, na verdade, o mercado, eles são vários fatores. A Bias, ou Paulo Lehrer, ou, sei lá, produtoras de desenvolvimento que pedem uma coisa. Produtoras grandes pedem outra, canais pedem outra, aí um novo canal surge e pede uma outra coisa. Porque eu poderia dizer o óbvio aqui, comédias para toda a família sempre vai estar em alta, sempre vai estar no topo, comédias para toda a família. E as pessoas trazem muito assim, não façam gêneros híbridos, não façam dramédias. Aí a gente fica sabendo que a Paramount Plus chega e está investindo só em gêneros híbridos. Aí tudo que a gente falou, a Paramount assim, não. Não, peraí. E aí, não sei o que lá, o brasileiro quer ver comédia e pandemia, que coisa ruim e tal. E aí pesquisas de mercado e demandas apontam que, na verdade, as pessoas consomem 2 vezes mais drama do que comédia no Brasil. Não, e todo mundo falou, ninguém vai querer ver morte, ninguém vai querer ver nada sério, assim, violento. Aí Round 6 chega e é esse fenômeno. Então, eu acho que é difícil também, né? Muito difícil, e eu acho que é uma armadilha também. Eu acho assim, se a pessoa quer o norte, comédia para toda a família é ótimo, infanto-juvenil é ótimo, terror é ótimo, a gente produz muito pouco e tem muita demanda. Essa é a matriz de tudo, mas eu acho que não cai nessa armadilha, porque a gente está vendo a Paramount Plus chegando aí, daqui a pouco vai ter Hulu chegando aí, e sabe-se lá o que eles vão querer. E como a gente conversa com muita gente, entrevista muita gente, a gente fica sabendo de projetos que a gente pensa, gente, sério que a referência disso é Barry? Que absurdo, que maravilhoso. Vocês estão fazendo um Barry no Brasil, é algo que ano passado a gente dizia assim, que massa, essa série nunca vai existir no Brasil. Um dia estamos dizendo, não, a gente quer comédia zona pura, ponto final, atores globais, sei lá, personagens que todo mundo reconhece, e é isso, assim, não tem espaço para inovar. Outro dia, de fato, a gente tá ouvindo assim, não, a gente quer uma série antológica, não sei o quê. Antologia... tomem cuidado com algumas coisas. É meio complicado, mas já vi também pessoas, assim, desenvolverem antologias comerciais, assim, com perfil comercial, então... Acho que não tem nenhum não. Eu acho que tem cuidados. Eu acho que antologia é um cuidado, assim, se você é iniciante, vai propor uma antologia, porque normalmente a antologia está muito ligada ao perfil da pessoa, assim, tal pessoa, antologia, o projeto da pessoa, que já tem um nome, já tem um estilo. Tu vai fazer uma minissérie, se tu for iniciante. Minissérie também é um negócio difícil, é um cenário restrito, é ótimo para sempre. É um alto investimento, né? E você não dá continuidade àquilo. Total, é muito arriscado. Eu amo. Mas assim,
Sabe uma série que eu acho, e a Bia Crespo concordaria com isso, que eu acho que é um exemplo do que as pessoas querem mais, é um Ted Lasso. Ted Lasso-like. Ted Lasso brasileiro, um cara super carismático, um cara do bem, o oposto dos homens difíceis, ele é um homem fácil, ele é um cara que a gente quer abraçar, e tem choque de cultura, foge daquele eixo norte-americano, a gente fugir do eixo agora aqui, a Globoplay tá lançando o Hensga Hits agora, totalmente fora do eixo, e tem outros exemplos vindo por aí, a gente está sabendo de séries que estão vindo do Pará também, as pessoas estão fazendo, tem muita demanda também para roteirista do norte do Brasil, porque a gente sabe que tem muito projeto sendo desenvolvido em regiões amazônicas, enfim, então eu acho que tem cuidados. Eu acho que eu não arriscaria fazer uma coisa super Barry-like, tipo, parecido com Barry ou com Succession, alguma coisa assim. Eu não apostaria, mas se eu fosse uma pessoa com uma entrada no mercado onde as pessoas me reconhecem, assim, pô, tu é o fulano, então se eu tivesse 2, 3, 4 degraus acima, talvez eu tentasse. É, uma coisa também que eu não gosto muito de pensar nisso, mas eu reconheço que hoje em dia é cada vez mais importante é pensar um pouquinho no escopo do projeto, assim, no orçamento, vamos dizer assim. Na hora da gente construir a nossa linguagem, os nossos projetos do coração, esquece um pouco isso, assim. Agora, na hora da gente construir uma coisa que a gente... não, isso aqui talvez possa vender mesmo. É importante, assim, né? Eu não vou construir uma ação que explode 3 prédios, assim. Explode um iate e se passa em 365 milhões de locações, né? E a gente gosta de ver isso, né? Tanto o Brasil como o mundo, assim, gosta de ver essas coisas, assim, mas, de fato, assim, não tá rolando agora, né? Coisas muito específicas, culturais, também é legal, que nem o Gui falou de eixos, assim, que é fora do eixo, no caso, né? O Brasil profundo. O Brasil profundo, isso é uma coisa bem alta, assim, a história do meu lugar aqui. O particular para o universal, né? Exato, assim, de interior de algum lugar, por quê, assim, qual é a janela para esse lugar, assim, esse tipo de coisa Chega de apartamento, chega de apartamento no Leblon ou na Faria Lima, né? Eu acho assim, gente, olha o Brasil, a gente tem os agroboys, a gente tem o Tecnobrega no norte, a gente tem movimentos culturais maravilhosos no Nordeste, o sul do país também tem suas particularidades interessantes, a gente vem do sul, então a gente é mais crítico, mas a gente tem coisas maravilhosas no Brasil inteiro, que podem ser cômicas, podem ser tristes, a gente tem Corrida do Ouro, e tem regiões ainda que existem muito por causa disso, de minério, e que a gente não faz ideia, e as pessoas estão querendo ir atrás desses projetos. E assim, se tiver um projeto assim fora do eixo, e que tem a ver com você, de duas uma, ou esse projeto vai se dar bem em rodadas, porque ele é interessante, e não é nada do que as pessoas viram, ou tu vai se dar bem porque tu tem uma expertise, tu tem um lugar diferente daqueles roteiristas de São Paulo, roteiristas do Rio. Tem uma vivência lá. Tu tem uma vivência que eles não têm, e a gente não bebeu muito dessa vivência porque o Sul acaba sendo meio que um anexo, né, do eixo. A gente pega só o lado ruim do eixo, porque a gente não tá, quando a gente é do Sul, a gente não tá no eixo Rio-São Paulo, mas as pessoas não nos acham particulares o suficiente. Meio geral, a cultura lá. Isso pode trazer um diferencial até na própria apresentação, né? Eu sempre falo isso assim, porque às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, eu moro numa cidade com pouquíssimos habitantes, não tem ninguém. Falei, gente, eu acho que dá para usar isso a seu favor. Você tem uma experiência que ninguém tem, né? Exato. É o início de tudo que o Gui falou de pessoas contratam pessoas, é isso, assim, pessoas contratam pessoas com perfis, com vivências, ainda bem que hoje é assim, né, e mais assim, vamos dizer assim, porque todo mundo tem um valor ali que pode usar na sua profissão, pode entrar no mercado por causa disso, e isso reflete nos projetos, assim. Uma coisa que tá bem alta também, que não é ficção, é True Crime. Que faz parte da nossa história, assim, como país, mas também acaba sendo um interesse, né? Tem as pessoas viciadas em True Crime, e a gente tá vendo que, de fato, tem muito espaço, tem muita pedida, assim, por casos estranhos diferentes. Sim, inclusive, antes de eu entrar aqui nessa reunião com vocês, eu tava vendo que a Globoplay fechou com aquele podcast que eu falei que eu adorava,
que era o Modus Pod, e eles agora estão dentro do Globoplay. Então, assim, virou um podcast da Globo. Tamanho é o tamanho do True Crime. Então, assim, eu acho que isso já dá dados pra gente. Que, assim, a gente sempre gostou, né? A gente sempre é um povo que tem muita história estranha pra contar, crimes estranhos, mas teve um boom agora, né? Bem específico. Mas a não ficção também. Dentro dessa bolha tem uma bolha maior, que é 70% da grade ou mais é não ficção. E é muito raro alguém se colocar como roteirista de não ficção focado nisso. E é uma porta de entrada maravilhosa. Foi a minha porta de entrada, com certeza. Eu fiz alguns projetos de ficção, mas onde eu tive mais experiência foi na não ficção mesmo. Eu tava pensando muito nisso. Por exemplo, eu tenho uma bagagem de historiadora e eu pensei, poxa, eu posso pesquisar True Crime. Tipo, eu posso entrar numa pesquisa eu super estava pensando nisso, outro dia me veio essa ideia. Então, assim, acho que é a gente ver as nossas habilidades e tentar enquadrar ali, tipo, não enquadrar, mas ter também uma vontade genuína da gente se interessar pelo assunto, né, e dar aquele match, assim, o que a gente pode fazer além do óbvio, né, e acho que tem uma coisa muito legal, porque a gente falou dos projetos e que é difícil prever o mercado, e eu acho que vai muito no que a Jéssica começou a falar no começo, né, que tem a forma como você se apresenta, talvez um roteirista de comédia, né, a gente sabe, um roteirista de terror, um roteirista de suspense. Eu ainda estou tentando me encontrar aí, porque eu fico entre o terror e a comédia, então as minhas coisas se misturam, por isso que eu falo, tem esse hibridismo aí que é muito difícil para mim, eu acho muito difícil, mas de certa forma eu acho importante, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, o que vocês enxergam, se é realmente um caminho muito legal, assim, se enquadrar. Eu sinto que a carreira fica mais fácil quando você se reconhece num nicho. Ah, Olha, sim. Foi uma questão até que, logo depois que eu saí da faculdade, até eu já conheci o Gui, e o Gui mesmo trouxe pra mim, assim, e eu não tinha pensado necessariamente nisso, assim, de tipo, como que tu quer ser conhecida no meio, assim, como que tu quer se apresentar? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu gosto de tanta coisa e tal também. Todo mundo tem esse momento, assim, né, de tipo, nossa, eu gosto de fazer, eu tenho curiosidade, mas não sei o quê. Pode parecer meio estranho, assim, eu preciso me encaixar. Não necessariamente precisa se encaixar na questão de se limitar a fazer, assim, não, eu só faço isso, né? O Rafael Montes agora eu tinha até visto antes que ele tá fazendo um musical, uma comédia romântica. Então, assim, é uma pessoa que é de um gênero muito específico. Tudo bem que é Rafael Montes, né? Mas ele é de um gênero muito específico e também não se limita a escrever só aquele gênero. Acho que é um exemplo legal. Acho que é uma questão muito de autoconhecimento mesmo, de qual é o meu ponto forte em termos de, não só experiência, né, que eu já fiz, mas em termos de vontade, de, nossa, onde que eu iria me sair bem, tipo agora que tu comentou do True Crime, essas coisas assim. Isso é muito importante, assim, pra gente saber falar com a pessoa na rodada de negócio, apresentar, né, os nossos interesses, mas nunca numa questão de se limitar, assim. Mas, assim, ou a gente faz ou as pessoas vão fazer por nós. Isso é uma realidade, assim. Eu também acho, eu não me limito. Quando eu faço um longa-metragem, eu sei o estilo que eu quero escrever. Quando eu faço meu sample de TV, eu sei o estilo que eu quero escrever. Eles não se batem, mas as pessoas vão te limitar. Elas vão te colocar numa caixa. E às vezes está fora do teu controle. Isso aconteceu comigo e com várias pessoas que eu conheço. Do tipo, as pessoas vão te colocar numa caixa, e essa caixa é onde elas identificaram que é o mais relevante. Seja porque tu ganhou alguma coisa, algum prêmio, seja porque, sei lá, tu fez alguma coisa que tinha aquele estilo, até para contar para as outras. Eu acho que vale a gente se colocar no lugar do outro. Como que alguém vai falar de você por aí? Como que alguém vai falar assim, aquele cara, aquela mina que blá, blá, blá. O que é o blá, blá, blá? Blá, blá, blá o quê? Assim, a pessoa nunca vai dizer assim, que é muito simpática, que é muito... Ela gosta de drama, ela gosta de comédia também, mas ela assiste musical. Eles nunca vão te escrever assim. Eles estão numa ligação no trânsito, indo para uma rodada em Porto Alegre, porque é o Frávio e tal. Pensa no entorno. Ela é aquela lá do True Crime. É isso, assim. As pessoas vão te colocar em alguma caixa. Então, não acho que isso, a Jéssica falou, acho que a gente não deve se limitar mesmo, mas a gente tem que ter consciência de que as pessoas vão fazer isso por nós. Mas, às vezes, isso dá certo. Olha só que loucura, eu lembro de um exemplo. Eu fui para Belém fazer um trabalho, e aí tinha uma das pessoas da equipe, que eu tive pouco contato, porque era tudo... Uma das pessoas da equipe era nossa seguidora na página, mandou um e-mail dizendo, eu sou seguidor de vocês, usei vocês no meu TCC e tal, fiquei muito feliz. Gente! E falou assim...
Foi assim, no trabalho. E eu tenho um projeto tal de investigação aqui. E aí eu, tá, beleza, que legal, uma pessoa super legal e tal. Aí tá, um ano depois, de repente, um conhecido nosso, de uma produtora, falou assim, gente, vocês conhecem alguma roteirista do Pará que trabalha com investigação? Uau! Sim, aí eles fizeram uma reunião, deu super certo. Eu não sei a que pé tá, né, a relação, sei que, enfim, no pior dos casos, agora ela fez uma conexão muito massa, uma produtora bem grande. Eu adorei a especificidade e que você tinha exatamente essa pessoa. Isso é muito legal, tá vendo? Por isso que é bom falar, né? Não deixar a oportunidade de falar, porque eu já deixei bastante, vocês bem sabem, e tô aí, né? Poderia estar em outro lugar. E aí, assim, queria só que vocês dessem dicas para fazer samples. Vocês escrevem só samples, assim, tipo, quero isso aqui só para escrever sample. Como é que é essa história? Como é que vocês realmente produzem esses materiais de forma estratégica para o portfólio de vocês, assim, portfólio de escrita? Acho que esse é um tema quase que não é falado, então eu queria dar a oportunidade, que eu sei que vocês vêm falando de sample, eu acho fantástico. Não é falado até porque a gente tem muita cultura do spec na cabeça. Não é falado sobre como se faz, né? Spec é aquela coisa norte-americana, de coisas que já existem e tal. Aqui a gente usa mais sample, que é autoral. Tem gente que ainda manda spec, que é tipo, escrevi um episódio extra de uma série que eu gosto. Então, Funciona, tem gente que também. ainda faz, mas eu acho que, como tu falou, a maioria das pessoas já tá num modo mais sample mesmo. Eu acho que eu vou falar da minha experiência que é mais reduzida com isso, que eu ainda não tive tempo de escrever muito sample, mas eu pego bastante, assim, dos roteiros que eu já escrevi, e aí eu tento pegar uma sequência realmente que faça sentido em si, tem a ver, assim... Eu tenho um longa que ele é de terror, suspense, drama, então é uma mistura de gêneros, a Carol sabe qual é. É o Dores do Par. Então ele tem momentos diferentes, vamos dizer assim, que ressaltam mais um gênero ou mais um estilo, né, um ritmo. Então é isso que eu penso, assim, olha, esse lugar aqui tá precisando talvez de uma coisa mais policial, investigativa, eu vou pegar essa parte que tem um ritmo diferente, vou fazer aquela sequência ali, talvez escrever em cima um pouquinho, né, para fazer mais sentido, e pronto, assim, eu por enquanto eu tô nessa parte, ou então nessa questão de escrever gêneros puros, comédia pura, thriller puro, assim, tipo, estéreo, ação, talvez. E aí vocês escrevem, tipo assim, uma sequência para ser um sample, ou vocês escrevem mesmo, sei lá, um piloto e tiram o sample? Tem uma questão muito específica. Primeiro que eu preciso dar o crédito ao Davi Kolbe, que me trouxe, elucidou várias questões sobre sample. A gente teve uma conversa, não sobre isso, mas o Davi Kolbe é roteirista, fez um Bom Dia Verônica, e ele falou muito que naquela sala o papel dele era muito de... Ele sabia escrever bem cenas de ação e perseguição. E ele tinha samples, assim. E eu fiquei pensando, nossa, legal. onde entrar? Porque naquela sala fazia sentido. Ele falava muito do perfil do Rafael Montes e da Ilana, como eram perfis totalmente diferentes. Rafael Montes estava no lugar ao gênero, a Ilana estava na questão do personagem, faz sentido, a psicopatia, blá, blá, blá. Então eles precisavam de alguém que soubesse escrever nesse climão e que alguém que também tivesse uma expertise em cenas de treta, né? Perseguição, cenas de carro correndo atrás de carro, cenas de violência. Isso não é uma coisa que todo mundo domina. Não, é difícil. E eu acho isso muito legal. Talvez escolher os samples que mostram mais a sua... o que você sabe fazer de melhor, né? E o que mais se encaixa para o que você tá mandando. Isso, o que você sabe falar. Mas sobre essa questão de onde tirar o sample, tem um episódio de Cypher que eu amo, que a Helena, ela dá uma dica maravilhosa que eu acho que serve pra gente. Ela dá uma dica para um outro personagem que resolve abrir uma loja de topo do muffin. Ele quer vender só o topo, porque na verdade todo mundo tira e compra mais o topo, né, que é onde tem o recheio bom ali, o resto é massa, né? Só que o erro dele é que ele fazia só o topo. E ela diz assim, não, tu faz o muffin inteiro, tu tira o topo e vende o topo. Se fizer só o topo, é como se fosse um cookie, assim, maçudo. Porque o sample, ele pode ser uma sketch, mas essencialmente ele não é uma sketch. Então, eu acho muito difícil pensar, vou escrever essa cena. Porque por mais que tu não tenha as informações que vieram antes e que vieram depois, elas estão carregando aquela cena, elas estão construindo, elas estão estruturando, elas estão edificando aquela cena. Então, eu sempre escrevo piloto, normalmente meus samples, ou são samples de longa, que eu já tenho,
que aí é muito específico, eu quase nunca uso, porque são longas mais drama e tal, ou eu escrevo um piloto mesmo, e eu tiro, e aí eu lembro do Davi na minha cabeça, e eu penso assim, tá, o que eu quero mostrar com isso? Assim, eu gosto, eu acho que eu sou um bom dialoguista, eu gosto de escrever diálogos, então eu quero mostrar uma cena onde tem muitas pessoas falando, é engraçado, mostrar que eu não perco a linha de ninguém, cada um tem uma voz, eu vou mostrar isso. Qual é a cena que mostra isso nesse piloto? Ou vai que a tua pira é outra, a tua pira não, eu quero mostrar que eu sei fazer perseguição de carro. Porque, na verdade, a gente pensa no sample de um ponto de vista autoral, né, normalmente. O que vai me mostrar como roteirista, assim, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar num ponto de vista operacional também. Pessoas não precisam de alguém que sabe escrever. Que engrenagem eu sou. Tipo, se eu for compor uma sala, a gente precisa de alguém que escreva cena de carro, cena de perseguição, porque é uma série que tem isso. Então, precisa alguém para executar isso, né? Que vai ter uma cabeça pensante, que vai elaborar, vai ter tudo, mas vai ter que ter alguém ali na hora para executar. Então, legal isso. Ou cenas engraçadas, ou melodramáticas. Eu acho que, assim, para a sala de roteiro, o ideal é realmente retirar de um piloto, ou talvez de um longa daquele gênero, daquele estilo, né? Mas talvez, se for uma sample pra gente ter, eu tenho muita experiência em escrever curta. E aí é legal porque a gente precisa desse poder de síntese. Não é só o muffin top, né, que nem a gente fala. É um curta, então é uma narrativa curta já. E então eu gosto muito da experiência. Eu já tirei também alguns samples de alguns curtas, assim, porque é mais rápido de escrever. E uma coisa importante também de lembrar é que esses dias me pediram uma sample de comédia e eu não tinha uma comédia escrita sozinha. Eu tinha escrito com o Gui. Aconteceu comigo também. Comédia. E aí eu falei, tenho sim, escrevi aqui com o meu roteirista, o Gui e tal. E a pessoa, não, peraí, preciso de um sample teu, né? E assim, é uma coisa que parece óbvia, parece básico, mas a gente não se lembra. O parceiro não vai junto, né? Muitas vezes a gente esquece, assim, então é só uma lembrança importante. Mas o sample vai ser pedido só por agentes, alguns pedem, ou pessoas que estão montando sala, né? Porque no cinema não existe. Então... Não, mas assim, pra gente ter, se precisar enviar alguma coisa assim, é legal a gente ter excertos do nosso trabalho de modo geral. Sim. Mas que sigam essas questões que a gente falou, assim, que tenham um destaque, ou então um gênero, talvez, né? A gente não... Mas o ideal é a gente ter, pensando nas salas de roteiro mesmo. Então o teu sample não precisa ser um piloto de 1 hora, né? Faz um piloto de 15 minutos, pega uma cena de 5, 3 ou 2. É isso, assim, esse é teu sample. Gente, eu adorei. Queria fechar, porque eu queria muito, assim, eu passei minha vida toda pensando que eu ia ter esse momento Krishna Marron, para falar assim, gente, quais são as cagadas para evitar na hora de uma abordagem? Nossa, Fiz vários, cometi muitas. Já enviei roteiro que as pessoas não pediram. Não. Isso é um não, gente. Não mandem roteiro, as pessoas vai ser uma bad, as pessoas vão pensar assim, eu não pedi, vai dar um ruim se eu abrir esse arquivo. Já me descrevi demais em corpo de e-mail e fiquei enrolando, as pessoas não vão ler. Já entreguei Bíblia de 1 giga depois de rodada de negócio com 25 páginas. E eu pensando assim, ninguém vai ler, mas essa eu já entreguei na hora. Eu entreguei na hora e eu fiz na mão, tinha todo um negócio assim. Eu fiz, botei uma cartolina, fiz um negócio, a pessoa saiu, coitada, toda carregada. A Bia Crespo sempre fala isso. Assim, pensa que eles vão para o aeroporto e eles trouxeram uma mala só. Nossa, as pessoas me odiaram, com certeza. Era bonito, a gente devia até ficar com dó, coitada. A pessoa não só imprimiu, ela fez na mão, né? Enfim. É a vontade, né? Tipo, não é por mal. Mas realmente, assim, eu acho que menos é mais nessa hora de né, se apresentar. Mais é mais quando a gente está falando das coisas que a gente tem pra gente. Mas para, né, se apresentar, é legal ter síntese, é legal ser breve, ser profissional. Uma coisa que pega muito mal é stalkear nas redes sociais. Hoje em dia é muito fácil cair nisso, nem assim, sem querer, né? A pessoa vai lá, descobrir essa produtora vai seguir em tudo, mandar mensagem, oi, eu tô aqui também, de overseguir a pessoa, assim, mas não por mal, é isso que eu tô dizendo, não é porque é porque a gente quer manter contato, a gente quer... Não, eu acho que assim, seguir até tudo bem, se a pessoa for aberta pra seguir, assim, tipo, for uma pessoa que posta
compartilha coisas legais. Tipo você. Mas o problema, pra mim, é a mensagem. A pessoa que fica lá. Isso não cheguei a fazer isso, mas eu entendo que isso aconteça. Assim, a Bia, por exemplo, já nos falou também alguns casos que aconteceu com ela. Aconteceu com a gente, alguns casos. A gente também, a pessoa, assim, não entendeu, assim, que a gente não conseguia ajudar ela, assim, nesse momento, e ela insiste, em assim, todas as redes. Insistência é uma coisa que não pega bem, a pessoa pega de desesperada, né? Eu tenho medo, assim, de ter passado essa visão, mas eu entendo que vem de um lugar que a gente quer trabalhar, mas não dá. E tem um ponto que eu acho importante falar, principalmente para os homens. Não é só para os homens, mas principalmente para os homens. Gente, pelo amor de Deus, contato principalmente com mulheres que estão em situação de poder. Não fiquem mandando mensagem, não fiquem mandando link, não fiquem mandando música. Isso é interpretado muito mal. E olha o Me Too aí, vocês estão vacilando, conheço casos assim. Então, enfim, a gente tem que tomar muito com isso. Vira isso muito rápido, né? Quando a gente tá falando. Assim. Tu não conhece a pessoa, tu admira a pessoa, tu abriu a DM dela, pensa. Eu vou mandar, eu vou ficar respondendo story. Responder story de gente que tipo, conhece profissionalmente ou que tu só admira. Parece que tu é muito amigo da pessoa, sabe? Sei lá, sabe? O que eu faço hoje em dia, por exemplo, eu fiz isso recentemente. Eu queria me colocar disponível como produtor, só que eu só tinha o WhatsApp dele, pela Abra. E aí eu pensei, eu não vou fazer isso. Então eu mandei um WhatsApp e falei assim, olha, eu sou fulano, eu quero te mandar um e-mail. Exato. E aí no fim o cara é muito legal e falou assim, não, WhatsApp, beleza. Ele até falou assim, esse é até o mais difícil, tu já tem, haha. Mas eu falei, mas eu insisti, eu vou mandar por e-mail, mandei tudo por e-mail. Eu não vou ficar no WhatsApp da pessoa se eu não tenho intimidade. Então, pensando bem, agora que falou da DM, eu lembrei que uma vez eu tava acompanhando, assim, não sei se era um produtor, diretor, e eu achava muito legal tudo, assim, porque era um universo bem diferente, assim, de audiovisual, diferente do cinema em si. E eu ficava, nossa, que legal, que bacana. E era muito inocente, mas hoje em dia eu penso, não deveria ter feito isso. O que a gente pode fazer essa pessoa postou que ganhou um prêmio, essa pessoa postou que passou, alguma coisa profissional, aí sim. Essa cagada eu não fiz porque mesmo quando eu não sabia disso, eu era muito inseguro, eu achava assim, vou mandar um oi, a pessoa vai me odiar. Eu já ficava em crise para mandar e-mail, mas eu fiz todas as outras de mandar, como eu falei, mandar roteiro, bíblia gigante, me apresentar demais, fazer apresentação de pitch com um textão, assim, sabe, tipo, essa é a protagonista, 3 parágrafos, assim, fiz todos esses erros, tentar me apresentar por... isso eu fazia muito quando eu era mais iniciante, assim, tudo que eu fazia eu tentava aumentar. Isso é muito ruim. A pessoa percebe, né? Eu fiz um documentário e tal. Eu fiz um documentário que passou em 15 países. Gente, não era tudo isso. Sim, passou, mas não era isso, né? Assim, às vezes as pessoas tentam se brilhantar demais, assim, e isso também vira meio cringe. Falo 7 idiomas, Seja deles sincero. é latim, não sei o quê, sei lá, já fiz 7 cursos de culinária. Se não tem a ver, não tem um momento, né? Não precisa trazer essas outras coisas também, né? Ai, tô amando, tô revendo toda a minha vida agora. Não, isso... Olha tudo que eu fiz de errado. E demorou, e com certeza eu tô errando ainda em coisas que eu não sei, mas hoje eu acho que a margem diminuiu. E também, assim, né, a gente não vai ser cancelado, assim, de primeiro, se a gente fizer um deslize sem querer, assim, na boa intenção. É pra aumentar as chances. Tudo isso é pra aumentar as chances. Tem umas coisas que a gente pode se ligar. Gente, eu adorei o papo. Muito obrigada, assim, eu acho que eu vou sair daqui, não vou cortar nada, vou ter vários tópicos, eu acho que o conteúdo que vocês proporcionaram aqui para os inscritos é riquíssimo. Muito obrigada sempre, não só pelo conteúdo agora, mas por todo o apoio de sempre. Vocês são muito parceiros. Então, eu queria agradecer imensamente pela generosidade, não só comigo, mas com todos os roteiristas deste Brasil, que com certeza vocês têm muitos fãs por aí, porque vocês nos ajudam muito. Então, muito obrigada. E queria recomendar aqui o grupo fechado do Writers Room, se vocês não conhecem. Apoie o Writers Room no Catarse, né? Porque... assim, vocês vão ter acesso a várias coisas. Eles fazem encontrinhos, assim, para pitching. Tem várias coisas lá dentro, conteúdos exclusivos. Então, é super em conta. E o que vocês ganham, assim, de networking e de apoio ali é muito, muito grande. Não tem nem valor para isso. Então, quero recomendar aí porque eu estou lá.
Obrigado, obrigado mesmo. A gente sempre gosta muito, Carol, de fazer qualquer ação, com todos os convites assim, que tu nos proporciona, a gente gosta muito, então muito obrigada de novo. Muito obrigado, a gente é muito fã também. A gente fez o primeiro contato, principalmente porque a gente já era fã. A gente já tinha os vídeos, já falava, legal. E a gente, a gente está na batalha. Eu estava falando com a Carol antes sobre isso, mas a gente está na batalha. A gente não está no topo, longe disso. A gente está tentando chegar lá. Então, tudo que a gente conversa aqui com a Carol é de quem está ali nas trincheiras, na batalha, no meio da luta para conseguir aquela oportunidade, conseguir uma coisa aqui, não conseguindo 10 ali. Então, é muito importante a gente se unir, conversar, dividir e refletir coletivamente. Para ajudar a formar o nosso mercado, né? Para nós também e para o audiovisual em geral, assim, mas para nós, a nossa parte do mercado, a gente está querendo fortalecer cada vez mais. Então, todo mundo entra nisso. Assim. Muito obrigado pelo convite, sempre que quiser. Tá sempre aqui. Aqui também, o canal agora, finalmente saiu essa collab aqui no canal, mas a gente pode repetir outras vezes, vou amar. Talvez pessoalmente um dia, a gente tá próximo disso. Isso aí, nossa, aí sim.